Ouça agora no programa Bom Dia Feira. Minha vida, minha história. Experiências de sucesso. Hoje o nosso quadro traz Tanúrio de Brito Ramos, apresentador do programa da manhã na Rádio Sociedade Feira. Tanúrio, que já teve também passagem pela TV Subaé, foi jornalista, repórter da TV Subaé. Foi integrante da equipe do Bom Dia Feira, foi fundador do nosso Bom Dia Feira há 20 anos atrás, vai completar, porque o nosso Bom Dia Feira foi criado no dia, foi inaugurado no dia 8 de setembro de 2003. E no próximo 8 de setembro vamos completar 20 anos de Bom Dia Feira. Como passa rápido o tempo, não é, gente? 20 anos já do nosso programa. Graças a Deus, com o apoio dos ouvintes e da própria emissora, todas as direções que passaram ao longo desses 20 anos, eu agradeço penhoradamente a confiança. E aos nossos parceiros comerciais, a vocês, penhoradamente, de joelho eu agradeço. E vamos fazer essa linha de tempo desde a saída da sua terra natal, Salgueiro, Pernambuco, até a sua chegada em Feira de Santana. Bom dia, radialista Tanúrio Brito. Muito bom dia, Dilson. Bom dia ao Bom Dia Feira. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a Fernanda, a Bárbara. Desculpe, ao Fernando Moreira, a Bárbara Barreto, ao Joaquim Neto, né, que está com você também nas ruas aí, Miro Nascimento, faltou alguém aqui, ouvinte, aos seus ouvintes o também. Sargento Goiabinha. É Goiabinha também. Ainda ontem o Gel Cassiano trabalha com a gente no plantão da nossa co-irmã Sociedade News, né? E a gente comentava, me parece que o Gel tirou férias aqui do Joaquim. Oi. E falando da audiência do Bom Dia Feira, ele se sentindo assim privilegiado de ter participado aí durante um mês ou mais. Pela série de Joaquim. Das reportagens, exatamente. Por coincidência, ontem também eu recebi o convite para vir hoje aqui. Eu queria, antes de mais nada, Dilson, fazer um agradecimento. Porque se eu cheguei até aqui, se você me coloca numa coluna, minha vida, minha história com H, alguma coisa a gente fez. Mas só que nós não fizemos isso sozinhos, né? Eu tenho que colocar aqui a primeira pessoa do plural, não eu, no singular, mas nós, você, os diretores da Rádio Sociedade, que hoje é Sociedade News, as pessoas que depois que eu me tornei um CNPJ, confiaram na nossa empresa. Então, eu quero, antes de mais nada, dizer obrigado, muito obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Graças a Deus. E pedir desculpas porque eu estou monitorando os batimentos cardíacos, pela emoção de vir aqui ao programa também, mas eu estou fazendo um check-up e se o aparelho disparar aqui, entendam que não tem nada a ver com a técnica da Princesa FM, que é perfeita. Os microfones são muito sensíveis e quando vocês ouvirem o barulhinho, saiba que é porque o aparelho está medindo aqui os batimentos e as emoções do Tanúrio Brito conversando com o Dilson Barbosa. Bom, mas tudo começou em Salgueiro, né? Tudo começou em Petrolina, profissionalmente em Petrolina. Agora a vontade de estar no rádio começou, claro, em Salgueiro, porque eu faço parte de uma família onde a nossa infância era cercada de informações. Meu pai viajava e trazia os jornais, embora a cidade ficasse a mais de 500, como fica, a mais de 500 quilômetros do Recife, né? Hoje se chega mais rápido pelo asfalto, etc. Mas naquela época nem asfalto tinha, só tinha asfalto de Caruaru para Recife. Até Caruaru, cerca de 400 quilômetros, era no barro. Até o jornal demorava a chegar, mas o meu pai fazia questão de trazê-lo, ainda que fosse com 24 horas de atraso, enfim. E minha mãe tinha rádio na cozinha, no corredor, na sala e tal, e só gostava de ouvir onda curta. Meus professores de rádio, os primeiros foram os locutores da Nacional de Brasília, da Globo do Rio, da Transamérica e por aí vai. Rádios portáteis, rádios de válvula, enfim. Notícia não faltava lá em casa. As revistas semanais, tipo, hoje seria uma espécie de Veja, que era a Realidade, Fatos e Fotos, Manchete. Então eu sempre fui cercado de notícias e sempre me fascinou essa questão da informação. Quantas informações, Dilson, você passou aqui? Eu comecei a ouvir o seu programa às 6:30 aproximadamente. Quanta notícia, quanto dinamismo que tem o programa. Isso é uma coisa que me apaixona e eu sou um privilegiado de ganhar dinheiro com isso. Quer dizer,
viver disso, tirar o meu sustento, o sustento da minha família, fazendo aquilo que eu gosto. Muito bem. Aí você de Salgueiro foi para Petrolina. Isso. E entre as rádios que a gente ouvia lá em ondas curtas, tinha a Onda Tropical da emissora rural, a Voz do São Francisco de Petrolina, que hoje é Rural FM, e pegava muito bem lá em Salgueiro. E por ser a cidade mais próxima, eu não tinha muita vontade de ir para o Ceará. Tem Juazeiro do Norte que já tinha rádio. É até mais perto do que Petrolina. São 120 quilômetros de Salgueiro para Juazeiro do Norte, Ceará. E para Petrolina são quase 260, né? A gente ouvia muito a emissora rural, uma fortaleza na Onda Tropical. E eu sonhava não em trabalhar na emissora rural, mas conhecer, um dia ir para Petrolina e passar um dia ali observando como é que os caras faziam rádio e tal. E aí surgiu a chance, porque um tio meu foi trabalhar no Banorte, Banco Nacional do Norte, agência de Petrolina. Eu digo, minha chance está aí. Vou morar de graça, vou comer de graça, às custas do meu tio. Vou estudar em Petrolina e vou trabalhar em rádio e tal. E tentei. E lá eu encontrei Antônio Fernandes, que na época fazia um teste com idioma, você tinha que falar um pouco de inglês. Falar mesmo, não era simplesmente ler o nome de uma música em inglês, não. Raindrops keep falling on my head. Nada disso. Você tinha que ler. Porque a emissora católica recebia visitas lá de padres da Europa, etc. E você tinha que entrevistar os caras e você, às vezes, não falasse bem o italiano, o inglês e tal. Então, exigia isso. Para ser locutor da emissora rural, tinha que passar por esse teste. Teste de redação, você tinha que escrever uma pauta. Enfim, você tinha que ter noção de rádio. Eu não passei no teste, porque acho que o nervosismo me embananou de uma forma tal... Eu não consegui passar. E o professor era Antônio Fernandes, veja como são as coisas. Eu não desisti. Terminei indo para a Rádio Juazeiro, atravessei a ponte, vim para o lado de cá, onde estou até hoje, graças a Deus. E em Juazeiro encontrei um ex-vereador, cronista, Herbert Mose. Conheci. E aí ele me deu a chance. Lá não tinha essa exigência toda. E eu fiquei trabalhando na Rádio Juazeiro com Oswaldo Benevides e Herbert Mose durante alguns meses. Por quê? Alguns meses só. Porque na emissora rural, o diretor superior, Antônio Fernandes, me ouviu num programa no Dia dos Namorados. Tipo assim, Dilson, eu fui nas casas pernambucanas, eu cobrei o escanteio e corri para cabecear. Peguei um patrocínio da Ludgrim Tecidos S.A., que era a dona das casas pernambucanas, consegui cama, mesa e banho. Fiz uma coleçãozinha ali de presentes e produzi uma seleção musical especial e fiz um programa do Dia dos Namorados que repercutiu na emissora rural. Franklin Delano era o diretor da emissora rural, ouviu o programa, aí conversou. Depois eu fiquei sabendo com o Antônio Fernandes, esse rapaz não foi o que fez teste aqui? E por que ele não ficou e tal, não sei o quê. Aí depois que contaram a história para o Franklin me convidou e eu fui contratado pela emissora rural, onde de fato eu, em primeiro plano, era onde eu tinha vontade de trabalhar. Resultado, Antônio Fernandes veio para Feira de Santana, dirigir a Rádio Sociedade, precisou de um locutor aqui e chamou Tanúrio Brito. E eu, talvez a única pessoa na Rádio Rural de Petrolina que deu um aviso prévio, cumpriu os 30 dias de aviso prévio, ouvindo quase todo dia, você vai mesmo, Feira de Santana, cidade grande, custo de vida elevado, fala-se até que é uma cidade violenta, você vai mesmo para a Feira, digo, a minha palavra foi dada e eu vou para a Feira de Santana. Eu tenho a maior curiosidade de conhecer a cidade e quem sabe até dar certo, né, eu ficar por lá mesmo. E como de fato aconteceu, isso foi em 79. Quando eu cheguei aqui, graças a Deus, eu já estava empregado. O ônibus parou ali na rodoviária, eu peguei o táxi, fui para casa de Antônio Fernandes, que fica aqui no bairro Capuchinho, esperando o dia terminar de clarear. Quando eu cheguei aqui, já peguei o microfone e já fui para a rua fazer reportagem. Quer dizer, isso é uma história realmente que eu tenho que agradecer muito a Deus, né? E deixar uma mensagem. Nunca desistam daquilo que você conheceu, desejou. E não desista. Trabalhe e consiga, porque é possível. E às vezes de uma maneira assim que você realmente tem tudo para desistir, pois não vai dar certo. Mas veja que história, né? O cara que me reprovou veio dirigir a Rádio Sociedade, não só... Primeiro ele me aceitou lá porque o Franklin disse, não, deixa o rapaz aí, ele tem condições de trabalhar com a gente. E depois Antônio Fernandes viaja
quase 400 quilômetros, que na época não tinha ponte do Ibó, a gente vinha por Capim Grosso, vem dirigir a Rádio Sociedade e me chama para ficar aqui, como estou até hoje, já 44 anos, vão fazer agora em 2023. E 30 no mesmo horário, na mesma rádio, sendo o mesmo apresentador, que é o caso do programa da manhã. Bom, agora, lembrar o seguinte, que nesse caminho todo você também passou pela televisão. Pois é, eu fazia aqui na Rádio Sociedade redação e leitura de noticiário. E certa vez, já em 89, a emissora, a TV Subaé inaugurou em 88. O Marcílio Costa, diretor de jornalismo da Subaé, da TV, veio aqui à Rádio Sociedade e começou a olhar os papéis lá da redação. Quem é que escreve o noticiário aqui? É você mesmo? Sou eu mesmo. E quis saber os detalhes. A gente, na época, tinha rádio escuta. Você ouvia as emissoras, gravava e o que interessava aqui para a linguagem, os interesses da Rádio Sociedade de Feira, a gente reproduzia. Aí eu disse, não, sou eu mesmo que escrevo e tal. Vai na televisão, eu pensei que era um convite para conhecer a emissora, que o Marcílio estava me fazendo, como de fato eu fui, mas ele disse, não, você vai fazer um estágio aqui com a gente. E eu comecei a sair com os repórteres, acho que o Fernando conhecia essa situação também, né? Sim. Eles deixam a gente um tempo se adaptando, né? Até dizer, tá pronto, vai lá e tal, faz ao vivo e dá aquele frio na barriga. E o fato é que eu fiquei 13 anos. Eu fui para conhecer os estúdios, era uma proposta de trabalho e durante 13 anos eu fiz televisão. Muito bem, isso lá na TV Subaé. Agora sempre apaixonado pelo rádio. Mas sempre fazendo rádio. Aí, sempre fazendo rádio. Era um pé lá e outro cá, Bom, como aí diria o a Bianchi. gente vai, caminha, vai e há 20 anos atrás, vamos fazer 20 anos atrás, Tanuro Brito vem pro Bom Dia Feira. Pois Lembrado, né? Veja que privilégio, eu volto a falar disso, né? Agradeço muito a Deus por isso. Um convite para um projeto novo, ousado, diferente. Não existia esse jornalismo aqui de manhã no rádio. Nem na FM existia aqui em Feira. Pois é, em FM, exatamente. Existia no AM. E Dilson Barbosa me convida e a gente hoje está, de fato, na história do programa, porque estávamos na equipe que fundou o programa, né? Que inaugurou o Bom Dia Feira. Pois é. E o Tanuro tinha um quadro especial que ele fazia, acho que 2, 3 vezes por semana, mas era um detalhe aí, viu, Tanuro? Aquele quadro, e você com o seu perfeccionismo, você levava um dia para fazer 5 minutos. E aí a rádio criou um empecilho na época, porque a gravadora não podia ficar. Na rádio não Hoje tinha estrutura. eu tento fazer isso e acho que é o único programa de rádio no Brasil que é editado no ar. É o programa da manhã que eu apresento na Rádio Sociedade. Os operadores às vezes ficam um pouco assim, sabe, receosos. Poxa, será que vai dar certo, Tanuri? Eu digo, vai. Aí a gente edita na hora, o que surgir ali naquele momento, porque o ouvinte que talvez não entenda o que é uma edição, você tem que pegar o mais interessante que você apurou de 3, 4, 5 pessoas que você ouviu para fazer aquela reportagem, né? E ir colocando o ponto que lhe interessa. E amarrando isso com o texto, etc. e tal. E botando música, em alguns casos tem que ter uma trilha sonora. Eu fiz uma matéria aqui sobre João Paulo II, eu me lembro muito bem, estava até comentando em off com você, que para colocar no ar 7 minutos, 5 ou 7 minutos aproximadamente, eu passei 3 dias para editar. E esse foi o problema do quadro não continuar, porque a gravadora não se disponibilizou. Eu recebi queixas, reclamações. Dilson, não pode, a gente tinha que levar o dia inteiro para gravar, não dá, porque eu disse, gente, mas que Tanuro faz a coisa com cuidado, é editada, não dá. Eu tivemos que desistir do quadro por falta de tempo na gravadora, porque na época não tinha outro recurso técnico, para o quadro ir à frente, que era um quadro editado, um quadro realmente feito com... E tinha um nome de especial, né? Tinha que ser diferente. E aí, por isso que o quadro ficou somente 6 meses, ou menos de um ano no ar, porque na época a gente não tinha condições de... a gravadora não tinha tempo pra gente. Exato. Nem que eu pagasse, não tinha. Não dá pra fazer. Tá nessa, eu vou parar. Bom, aí você vê Bom Dia Feira, e o Bom Dia Feira, curiosamente, tá fazendo 20 anos agora em setembro. Quer dizer, você tem 19 anos
Isso foi há 19 anos e alguns meses atrás. Exatamente. Bom, mas você tem uma paixão muito grande, né? Além da sua esposa, dos seus filhos, tem outra paixão. Rádio. Além do rádio, qual é a outra paixão que você tem? Eu acho que a minha paixão é acordar cedo. Não, você tem uma paixão, amigo. Ouvir o canto dos pássaros está difícil, né? Não, você tem uma paixão. O galo cantado. Não, você tem uma paixão pelo Fusca. Ouvir Luiz Gonzaga. Você tem uma paixão pelo Fusca. Também. Né? Sabe o que foi a história do Fusca? Sim. Meu carro era um Passat, não sei se você lembra do Passat. Lembro. E certa vez aqui na porta da rádio, até nisso eu sou um cara, não sei se é sorte ou é Deus que anda comigo 24 horas, o carro quebrou na porta da rádio. Não quebrou no meio da estrada à noite, não me expôs a nenhum tipo de perigo. O Passat tem uma peça na parte da suspensão dianteira, chama junta homocinética. Homocinética. Homocinética, negócio burocrático, verdade? Aí quando eu parei no portão da rádio para iniciar o programa e tal, faltavam uns 10 minutos, eu comecei a ouvir um barulhinho. Tac, tac, tac. Aquelas bolas de metais que compõem ali a junta homocinética caíram todas. E o carro ficou sem tração. Terminei de colocar aqui no pátio da rádio empurrado, né? E imediatamente eu me desfiz, porque quando eu fui fazer o orçamento, não compensava você consertar o carro, né? E eu já estava habituado com o carro, etc., não andar a pé, enfim. E fiquei sem carro, vendi o Passat. E tomando um lanche aqui próximo da rádio, esse Fusca que é meu até hoje, isso foi em 82, 83 por aí. Alguém parou esse carro próximo, aí veio em minha direção. Aí eu perguntei logo, esse carro é para vender? O Fusca estava meio enfadado, ele estava com o para-choque meio torto, assim, com o estribo enferrujado, ele precisava de fazer a lataria, restaurar quase que completamente. Mas eu não estava suportando mais ficar de pé. Ele disse, vendo agora. O recibo, sem mentira nenhuma, foi no bar de Mundinho ali. Foi papel de madeira, aquele papel que você usa para embrulhar compras numa padaria. O recibo foi ali, eu até guardo até hoje. Eu paguei e anunciei lá ao Mundinho, eu só você está sendo testemunha de uma compra daquele carro ali e tal. Nem andei no carro, nem nada. Fui gostando do carro, ele nunca me deixou na mão. Fui aperfeiçoando, era gerador, eu coloquei alternador. Era Hoje você tem injeção eletrônica, não? Você tem ignição. Injeção ainda não. Nem vou colocar. Ignição eletrônica. Tem coisa que só vale a original. Ignição eletrônica, e lá vai. E eu queria pedir licença a você para dizer o seguinte: eu só tenho esse carro hoje porque eu moro em Feira de Santana. Dificilmente eu encontraria mecânicos, eletricistas, capoteiros, como a gente dispõe aqui em Feira de Santana, para restaurar e manter um carro de 50 anos nas condições que eles fazem aqui. O ano é 71. É um Fusca 1500, 71. Ele está até com miolo da parte de força de Kombi, né? Dizem que ele vai a 1.600 agora, no caso. E tem um rapaz aqui vou chamar de rapaz que ele não envelhece, Roquinho do Carburador, que ele nem usa equipamento eletrônico para colocar o motor no tempo certo e deixar o carro funcionando como uma geladeira e tal, né? E eu passei uma semana mais ou menos preparando o carro e fiz uma viagem para Pernambuco. Minha filha, Tamile, que hoje está com 29 anos, ela tinha 6 meses, ela nasceu no dia 10 de julho, eu fui no Natal para Salgueiro de Fusca, tirei o banco dianteiro, fiz uma cama ali em formato de L, coloquei um isopor com água mineral, café, enfim. E fiz a viagem, o carro não disse nada, foi melhor, porque parece que quando você começa a viajar, ele descarboniza, entendeu? Peguei o carro aqui 11 horas da noite, quando foi 7 da manhã estava em Petrolina e 1 da tarde em Salgueiro. 80 e 90, com muita consciência de que não estava com o carro. Estava com Fusca, e Fusca não é carro, mas é uma lenda. Eu me lembro de uma vez que você teve uma dificuldade financeira, ia vender o carro. Pois é. Aí eu disse, não, eu não vendo seu carro. Não, eu vou vender o carro porque eu tenho um acerto com a rádio e tal. Digo, meu amigo, se você vender o carro, você vai ficar a pé, vai ficar mais difícil. Meu professor Dilson Barbosa me salvando de novo. Vai ficar mais difícil de você resolver o seu problema financeiro, tá lembrado disso? Tô lembrado. Sim. Não, mas eu vou vender o carro. Ou você quer ficar com o carro, Dilson Barbosa? Eu até que queria. Pois é. Eu até que queria, porque minha paixão por um Fusca... Aí eu digo, não. Você depois comprou um também, né? Foi. Eu digo, olha, Tanuri, se você vender seu Fusca,
você vai ficar a pé. Primeiro, sua paixão. Você vai abrir mão de uma paixão que você tem. Segundo lugar, você vai ficar a pé. Vai ser mais difícil ainda para você prospectar clientes para o seu programa. Exato. Mas Deus, eu estou precisando de dinheiro, eu digo, não, mas o seu carro eu não compro e nem quero que você, não desejo que você venda a ninguém. Felizmente você não vendeu. E o carro pelo valor, né? O valor financeiro. E emocional. É muito pequeno. O emocional é enorme, mas o valor financeiro, de fato. E aí, o carrinho não foi vendido e ele está aí até hoje. Pois é. Vocês entenderam porque a primeira palavra que eu coloquei aqui, né, nessa entrevista foi obrigado. Obrigado, Dilson, aos diretores da Fundação Santo Antônio, por coisas como essa que ele falou aí. Isso é absolutamente verdade. Foi ele que segurou a onda, porque senão eu tinha vendido, tinha me arrependido depois e tal. Resultado, hoje eu estou com um Fusca muito melhor do que naquela época e tem um outro carro que me dá muito mais segurança para fazer uma viagem, etc., colocar a família com mais tranquilidade. Agora, quem está ouvindo a gente é Silvio Roberto, mandando um alô especial para você. Agora, Tanúrio, na vida da gente, a gente sempre, na nossa profissão, a gente sempre teve alegrias e tristezas, né? Eu costumo dizer que as tristezas a gente esquece, mas a gente também não deixa de lembrar que elas nos ajudam também a superar. Dois momentos que você considera foi um momento muito difícil e aquele que você disse, esse foi o meu momento de muita... A gente acabou de comentar aqui. As coisas evoluíram e chegou um momento que a rádio passou a terceirizar horários. Aquilo foi um momento de muita preocupação para mim, entendeu? Não diria tristeza, mas de ansiedade, de incertezas. Será que vai dar certo? Eu confesso que eu sou ruim de vendas, né? Hoje você é bom. Estamos aí quebrando um galho. E aí, no caso da terceirização, você tem não só que produzir e apresentar o programa, mas também captar, não é, os anúncios, enfim, vender para ver se sobra alguma coisa para você depois que você pagar a rádio. Mas é outra coisa que eu falo assim com a maior alegria do mundo, porque me fez crescer, conhecer pessoas, explorar mais a minha capacidade na parte comercial, não é? Então aquele momento ali, eu não diria um momento triste, mas de apreensão, de agora eu vou ter que arranjar outro meio de vida. Por quê? Eu constituí uma empresa e assumi um compromisso de contrato com a rádio, né? Assinado, tudo direitinho, e tinha que sair do zero para cobrir o custo do aluguel e sustentar a família, etc. Isso foi em 95. E também com a ajuda de Dilson Barbosa. Passados uns 5, 6, 7 anos, eu já comecei a perceber que eu já tinha capital de giro, né? O que é capital de giro? É você ter um dinheirinho para garantir o pagamento na data certa, independentemente de ter recebido ou não, né, o que você havia vendido. E de lá para cá, Deus, sinceramente, é só alegria, viu? Graças a Deus. Apesar das, digamos, crises econômicas que o próprio país atravessa, essa miserável, essa pandemia aí que nos tirou 40% ou 60% do faturamento e a gente está recuperando aos pouquinhos, mas apesar disso, hoje está muito melhor do que naquela época em que eu tive que sentar com a direção da rádio e dizer, ou você escolhe isso ou isso, mas tudo dentro dessa condição de eu ser um arrendatário do horário e não mais um funcionário de carteira assinada que fica ali só esperando o fim do mês para receber o seu dinheiro, para botar o dinheiro no bolso. Agora, é muito confortável, mas enfim. Evidentemente que você se acomoda. Evidentemente que você também criou um padrão de rádio e também no esporte, né? Você também criou porque é o seguinte, o plantonista esportivo, hoje o plantonista esportivo ainda assiste o jogo na TV. Mas no passado, ninguém queria entrar em rádio para ser plantonista no futebol, porque o plantonista fica no estúdio, o jogo está acontecendo nos estádios, os locutores estão lá, os repórteres estão lá, mas você está aqui no plantão, só dando informação, sem ver o jogo. Embora, para nós que fazemos do rádio, eu particularmente, eu ouço o jogo no rádio, para mim, eu não preciso assistir na televisão. Eu faço Aí, às vezes, as pessoas que não conhecem bem o mecanismo do rádio, vem cá,
Como é que a pessoa deixa de estar sendo um jogo na televisão para ouvir no rádio? É porque as pessoas que pensam assim não imaginam que o torcedor, o ouvinte de futebol, aquele que frequenta o futebol, ele, na hora que o locutor esportivo está narrando um jogo, ele fotografa, a mente dele está fotografando um estádio. Sendo um locutor bom, ele sabe exatamente onde a bola está. E quantas mil pessoas você vê dentro dos estádios com rádio na mão? É uma coisa impressionante. Então, porque você tem no rádio detalhes que simplesmente assistindo o jogo você não conhece. Substituições. Às vezes o repórter flagra, não sei se hoje isso é possível, Miro, me ajuda aí, porque a CBF tem, os clubes, né, tem feito certas imposições que o repórter não tem mais a liberdade que tinha antigamente de ficar ali à vontade ouvindo, né, os detalhes do jogo. Então você falou aí de quem está em casa e quem está no próprio estádio e não dispensa o rádio. Isso é que é mais incrível ainda, né? Pô, o cara tá vendo o jogo para que ele quer rádio? Sim, porque o rádio, só o rádio faz isso. Que a televisão vai mostrar no telejornal da noite. Você fica sabendo na hora ali. Essa velocidade, esse flagrante que o rádio proporciona, isso é que está sustentando o rádio, eu acredito, né? A tecnologia nos ajudou muito. Agora trouxe uma coisa, eu talvez esteja com câmera aqui, estou sendo filmado, né? Filmado aqui. Sorria, viu, Tanuri? Mas é assim, ó, tem gente querendo misturar rádio com televisão, não dá. Eu acho que não dá. Rádio é rádio, televisão é outra coisa, é televisão. Quando você mistura, você não é nem rádio bom, nem televisão boa. Fica um negócio meio, sempre falta alguma coisa. Eu entendo a proposta, né? É rádio com imagem. De você colocar o seu anunciante na internet. Tem esse lado comercial fabuloso, mas em termos de atrativo, assim, acho que a imagem não acrescenta nada ao rádio, como o rádio talvez não acrescente para a televisão. Mas cada um na sua são fantásticos, sem misturar. E você criou um bordão. Sabe que bordão você criou sobre rádio? O rádio não atrapalha quem trabalha. Eu estava lendo o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que depois de o Boni, depois de Walter Clark, né? Dizem que foi o cara que botou a Globo onde a Globo chegou, né? Como uma emissora mundialmente reconhecida e respeitada, né? E Boni, que tem o maior carinho pelo rádio, porque também é um homem de rádio, tem um certo momento do livro que ele diz o rádio, ele tem a virtude de não atrapalhar, o termo não foi bem esse, mas ele disse que era o único veículo que você podia acompanhar o noticiário sem parar de fazer o que você estivesse fazendo, dirigindo um carro, né? Fazendo qualquer coisa, a mulher em casa, com a família fazendo alguma atividade, etc. E o rádio ligado ali, você sabendo das coisas, mas sem parar, como você para assistir um telejornal, como você para pegar um jornal impresso, enfim, para ler. O rádio não. Aí eu criei, o rádio não atrapalha quem trabalha. Muito bem, Danilo. Agora, pra gente finalizar, tem gente que não gosta de dizer a idade, eu também respeito. Eu digo com a maior tranquilidade do mundo, porque acho que idade é caminho. Quem é que vai alcançar Dilson Barbosa? Na experiência, na capacidade, na maturidade. E por que Dilson é mais experiente, mais capaz, etc.? Porque viveu mais e soube aproveitar melhor a vida, estudou mais. E só quem proporciona isso é o tempo. E o tempo é fantástico, ele resolve situações que a gente imagina embaraçosas e insolúveis, enfim. E eu falo com a maior tranquilidade, eu sou do Dia do Trabalhador que está vindo aí, tomara que venha com o aumento do salário mínimo, que não fique só em 1.302, enfim. E o ano de nascimento foi 1955, eu estou indo agora para 68. Por isso que eu estou com o meu check-up aqui, acompanhando os batimentos cardíacos para o meu médico dizer se está tudo bem ou não. E o tempo resolve tudo. Eu li recentemente um assunto sobre Tancredo Neves. Ele foi dar uma palestra numa faculdade e aí eles falando sobre a paciência, o tempo, o amadurecimento. Ele disse que uma certa feita um radialista, um jornalista ofendeu ele no ar, na rádio. O cara ofendeu, uma ofensa muito grande, que ele se sentiu muito. Aí ele resolveu mandar uma carta para a direção, para o radialista, dando a resposta dele também muito ríspida. Aí ele fez uma carta, mais ou menos com 30 linhas, enchendo o jornalista de desaforo. Aí... E o senhor mandou a carta? Ele disse, não mandei a carta, não.
No dia seguinte eu pensei em reduzir de 30 linhas, reduzir para 15. E o senhor mandou, não, depois, na outra semana eu resolvi passar para 5 linhas. E aí o senhor mandou, não, eu resolvi mandar um telegrama em 2 linhas. E o senhor mandou o telegrama depois, não, eu resolvi pegar o telegrama e jogar no lixo. Esqueci. Quer dizer, ele foi... Filosofia de vida, né? Aí foi refletindo, não valia a pena, aí foi isso, não valia a pena eu mandar aquele telegrama. Mas isso, a gente falando assim, é muito difícil você falar isso para um jovem. Poxa, o cara me ofendeu agora, eu vou lá na tampa, dar um desaforo a ele. E aí você criou não é um problema, quem sabe até Deus, eu sou... E outra coisa que me gratifica muito, eu vim parar numa rádio católica. E eu sou de uma família que frequenta a igreja, visita comunidades, enfim, a gente sempre teve essa, digamos, essa preocupação de nos educar espiritualmente também. E eu vim aqui para a Rádio Sociedade, entre outras coisas, porque eu sabia da filosofia do trabalho, em função de ser uma rádio católica e tal, e me aproximar de Deus, né? Todo dia eu leio um trecho do Evangelho no meu programa, no nosso programa, e comento com a ajuda até da própria igreja o que é que Deus, o que é que Jesus falando com a gente ali, o que é que ele quer nos dizer. E eu não vi na Bíblia até hoje, acho que nunca vou encontrar nada que nos leve à vingança, nada que nos leve a rancor, a mágoa. Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala de quê? De união, de paz, de vida em abundância, enfim, de coisas que nos elevam e nos engrandecem como seres humanos, né? E você falando isso aí me dá a oportunidade de dizer isso. A gente não pode absolutamente guardar coisas que vão fazer mal à nossa própria saúde, né? Como o desejo de se vingar, de responder, até de agredir fisicamente alguém. Ah, não é assim, pá. Mas pra que isso? Isso vai nos levar a quê? Deus fica feliz vendo a gente agir dessa forma? E a salvação? Isso aqui não é para sempre. A gente tá aqui de passagem. Daqui a pouco a gente vai ter que receber a extrema-unção e o juízo final? E a prestação de contas com Deus? Ah, você é aquele rapaz que gostava de bater na cara de todo mundo, de denegrir as pessoas, de difamar, de pisar no pescoço, de dar uma surra, desrespeitar e tal. E aí, me perdoe. Ainda bem que Deus perdoa, né? Ô, Tanúrio, e pra gente descontrair, você sabe que quando a SEMI faleceu... Antes de ir embora eu vou lhe cobrar uma coisa. Quando a SEMI faleceu, meu Beto Cedrais, bom dia, que tá aqui, daqui a pouco vai fazer o comentário dele. Quando a SEMI faleceu, já tinha falecido antes João Paulo II, estava lá ao lado de São Pedro. E aí, chega no céu a CM. Aí, São Pedro mandou dar para ele uma suíte com ar-condicionado, geladeira, frigobar, e recomendou lá os garçons que se vestissem muito bem, com a alimentação melhor possível que fosse. E aí, João Paulo, ô Pedro, poxa vida, eu que sou santo, fui papa, tu me bota num cubículo aqui, sem ar-condicionado, sem geladeira, banheiro coletivo. Pra SEMI você dá, a SEMI que considera Toninho malvadeza. O homem que o povo disse que fazia mal a muita gente, que perseguiu muita gente, e você dá. E, primeiro, ele, em vez de ir pro inferno, você trazer ele pro céu, você recomenda para mandar ele direcionar pro céu. Um pecador igual a CM. E eu, o santo, e você me dá um tratamento desse. Poxa vida, amanhã de manhã, vou pro banheiro, tenho que ir no banheiro coletivo, a SEMI na suíte. Colchão de espuma, deixa aqui desse colchão de tábua dura aqui. Ele, calma, Pedro, calma, João. Esse é o primeiro político que chega aqui no céu. Tá bem pra ver se chegam outros por aqui. Esse é o primeiro. Só pra gente descontrair, né? Bom, mas eu quero lhe agradecer, Tanúrio, e desejar a você. Rapidinho, eu queria que as pessoas soubessem de algo que aconteceu com você. Você me contou, eu nunca esqueci também e serve pra mim de lição. Você estava na sua emissora lá de Santo Antônio de Jesus, recém-chegado, alguma coisa assim, quando um ouvinte
discordou frontalmente de alguma colocação que Dilson Barbosa fez, e você até depois fechou com a frase: você tem o direito de me... Não, Conte aí. O fato é o seguinte: meu sonho sempre foi um dia ter uma emissora, e Deus me deu a oportunidade de conseguir comprar a maior parte das cotas acionárias da Rádio Andaiá de Santo Antônio de Jesus. E lá não tinha tradição de ter jornalismo em Santo Antônio, porque naquela época lá, há 25 anos atrás, tinha um negócio assim de Jacu, não se tinha partido político lá, era Jacu e Beija-Flor. O pessoal do Beija-Flor era definido por um grupo político, lá não tinha negócio de partido. E aí você sabe, a gente que fazia jornalismo, eu disse: vamos botar o jornalismo aqui. O pessoal: seu Deus, não bote esse negócio aqui, não tem jornalismo não. Não bota esse negócio não, que negócio do Jacu e Beija-Flor aqui Você teria que tomar partido, né? Eu disse: meu amigo, o que é que tem botar jornalismo, notícia política, etc? Eu disse: não, aqui, Ave Maria, o senhor cai fora disso. Aí eu fiz uma reunião com o pessoal, fazer uma votação, mais ou menos 12 funcionários, 12 contra, né? Só eu. Mas eu disse: olha, sabe vocês vão me desculpar. Eu levei a vida toda fazendo jornalismo. Não é possível que na hora que eu compro uma rádio que eu não faça o que eu gosto também, gente, que é isso, vai ter jornalismo. Aí botei o programa de jornalismo. E vou fazendo jornalismo. Quando é um belo dia, o ouvinte liga, porque a gente só: olha, aqui você liga, aqui o programa que você pode ir pro ar e dizer que você está. Aí uma pessoa ligou: olha, porque na escola tal, bairro tal, a diretora tem uma semana que não vai e não tem merenda escolar. Disse: olha, escola tal, tá assim, o ouvinte está dizendo, professora, a diretora, por gentileza, professora, deu como é o nome da diretora? A professora falou: então, pró, vê o que está acontecendo. Aí nisso, o operador recebe uma ligação, o operador de áudio: seu Dilson, aqui tem a diretora que o senhor falou que está lhe xingando todo, que o senhor olha, eu tenho até medo das palavras que ela... Não, bota ela no ar, você é doido, você vai botar essa mulher para falar no ar? Meu amigo, a gente não diz aqui que o povo aqui tem direito de falar, de expressar, criticar, e também... Você levou democracia pro rádio de Santo Antônio. Aí botei a mulher no ar, e a mulher no ar, quer dizer para esse radialistazinho aí, forasteiro, vem de Feira de Santana, fazendo aqui, mentindo, essa rádio mentirosa. Aí eu: minha senhora, não, minha senhora, coisa nenhuma, o senhor é um irresponsável, é um forasteiro. Quer dizer, ela agiu de uma forma capaz de desarmar qualquer radialista. Mas como foi que você reagiu? Aí o pessoal disse: o corta, não corta não, deixa ela desabafar. Quando levou uns 5 minutos, ela só... Aí, eu não tenho mais nada para falar não, que eu nessa voz feia eu suporto do senhor, de você, né? E bateu o telefone. Aí, todo mundo ficou assim no estúdio, aquelas coisas assim, assustadas. Gente, olha, essa senhora falou o que quis aqui. A gente não disse aqui que as pessoas têm o direito de se expressar, dizer o que quer no rádio. Olha, ela falou de cara 2 coisas de verdade, ela falou. 2 verdades. Eu peço desculpa ela. Primeiro, que eu sou forasteiro. Verdade. Eu sou de Feira, estou chegando aqui, minha senhora. Não posso bater mão na mesa, não. Quero aprender com vocês aqui, a cultura de vocês. Desculpe, mas realmente eu sou forasteiro, ela está certa. E a outra coisa, é minha voz é ruim mesmo, senhora. Eu nem gravo para me ouvir na estrada, naquele tempo tinha fita, né? Não botava não. Eu nem gravo para me ouvir, que eu não ouço minha voz, que é feia mesmo. Agora, estão dizendo que não tem a informação que não tem merenda escolar, tem 8 dias. Olha, se não for isso, eu vou lá pessoalmente, vou mandar um repórter. E não for, eu vou lhe pedir vou pedir desculpa de joelho, Vou pedir desculpa de joelho, pode ser sido uma informação falsa que a gente recebeu. Nisso, liga uma pessoa. Eu disse: uma pessoa que quer falar agora. Olha, meu amigo, eu sou comerciante, sou da associação comercial. E aqui não tem negócio de forasteiro, não. Sinta-se em casa. Aqui é Santo Antônio, que abraça todo mundo. E aí, não, no forasteiro o senhor não pode se sentir assim, não. E aí, ótimo, obrigado. Depois ligou a senhora. Disse: olha, meu amigo, eu quero dizer assim que tem 1 mês que não tem merenda escolar. Não é 8 dias, não. Tem 1 mês, não tem merenda escolar, a diretora nem vai. Ligou, outra mãe ligou: não, senhor, tem 15 dias, tem 20 dias. Umas 8 pessoas ligaram. Qual é a verdade? Aliás, qual é a mensagem disso tudo? A verdade prevalece. Aí eu disse: olha,
eu não vou mais pedir desculpa à senhora de joelho, como eu disse, porque o fato é verdade. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que a senhora também, eu vou perdoar a senhora, porque certamente está faltando merenda escolar, a senhora não está indo na escola, que a senhora tem vergonha de ir, os pais estão cobrando e a senhora não tem merenda para dar, porque não é a senhora também que tira do seu bolso para comprar merenda escolar. Certamente a prefeitura não está dando merenda escolar. E por essa razão, agora a senhora desabafar, dizer que não é, desabafou na gente, tudo bem, é o direito que a senhora tem, mas o fato é verdade. Entretanto, ainda assim, eu desculpo a senhora, porque a senhora possivelmente esteja fugindo da cobrança que está sendo feita, e a senhora talvez, por ter um cargo de confiança, não tem para ir lá e cobrar do prefeito. Meu amigo, aí as portas se abriram jornalisticamente para nós, e até hoje a rádio de maior credibilidade, hoje é público notório lá, é a Rádio Andaiá. Então é preciso que a gente tenha um pouco de prudência, porque se você não tiver uma reflexão, me respeite, eu estou tratando a senhora bem, a senhora está me tratando, aí alguém lá pode dizer, olha, sabe o que é essa mulher? Olha a resposta dele. Ele não disse que a rádio todo mundo pode falar, é porque essa mulher não tem marido, porque se tivesse marido, ela dá uns tapas naquele radialista vagabundo. Pois é. Isso dá uma palestra, viu, para quem vai fazer rádio, os novatos de rádio, porque você tem que enxergar como um veículo que presta serviço à comunidade, não um interesse particular de diretor de escola, de prefeito, nem de vereador, nem de ninguém particularmente. O rádio, você ensina isso com esse seu depoimento. O rádio é para servir a uma coletividade, ao coletivo e não ao individualismo, ao interesse, às vezes até escuso de quem quer que seja. Dilson, espero você no meu programa para a gente retribuir esse espaço que você me deu aqui. Obrigado, Ana Paula, obrigado ao Fernando, obrigado, Bárbara, Joaquim Neto, Miro Nascimento. Parabéns aí pelos 20 anos, né? Vai completar, 20 anos. Bom dia, Feira. E conte sempre com a gente. Muito obrigado, Feira de Santana. Um abraço, TV. No programa Bom Dia Feira, minha vida, minha história.